Fala, meu povo lindo, a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma tarde aqui para a honra e glória do Senhor. Tarde com Jesus, como toda segunda-feira nós vemos aqui uma palavra maná fresquinho do céu. Hoje com um convidado especial, lógico que primeiramente é Jesus, porque é Ele que nos sustenta todos os dias. Estamos aqui porque não é mérito nosso, é o Senhor que tem nos sustentado, né? Hoje nós temos um convidado especial, o pastor Anderson Marcelino, um homem que não tem medo de guerra, um homem que em tempos de guerra, em tempo de batalha, ele está sempre na frente ali, orando, buscando a face do Senhor, separado para falar do evangélico, né? Eu vou logo convidar e quem chegar aqui já vai me chamando, vai falando um oi para mim, ver se o som tá legal. Vai falando aí pra mim como que tá o som. Enquanto isso, enquanto que ele chega, eu vou orar. A hora que ele chegar, ele me fala um oi, né? E vai ser bênção de Deus, irmãos. Glória a Deus pra Adriana que entrou, a irmã Lourdes já entrou. Gente, quem for entrando, já vai mandando vai ser bênção de Deus hoje, maná fresquinho. O tema da mensagem hoje é a importância do cristão se posicionar em tempos de guerra. Nós estamos vivendo dias tão difíceis na nossa vida, momentos tão decisivos para a nossa vida. Já estão me chamando aqui, momentos tão decisivos na nossa vida. Então, assim, hoje essa mensagem, orando ao Senhor, e o Senhor, né, me direcionou a chamar o pastor Anderson Marcelino. Isso aqui é um presente de Deus nas nossas vidas. Essas lives que o Senhor tem, irmãos, não é fácil. Vem quem quer, fica quem aguenta, né? O inferno se levanta, mas maior é o Senhor que nos escolhe. O inferno pode se levantar, o inferno pode fazer tudo que contra nós, mas o Senhor está vendo, assim, vai dar permissão até onde o Senhor permitir. Aonde o Senhor não permitir, não vai dar permissão, amém? A Cristina já chegou aqui. Eu vou deixar para o pastor orar no final. Eu já vou chamar ele aqui. Ele já está aqui. Vamos pôr ele aqui. Aleluia. Adicionar. Ah lá, já mandei o convite. Vamos esperar ele chegar aí e ele ora no final daí, tá bom? Já compartilha essa live. Manda no grupo de família, vai ser benção. Foi aí, Cristina? Pastor Anderson Marcelino está chegando. Homem de bênção. Homem usado por Senhor Jesus. Vamos ver se está adicionando. Vamos esperar ele chegar aí, gente. Enquanto isso, vamos adorando ao Senhor. Vamos buscando. Para tudo agora que você estiver fazendo. Tira esse momento para falar, ouvir a voz de Deus. Vamos ver. Ouvir a voz, o que o Senhor tem para nos entregar. Maná fresco do céu. Amém. O som tá baixo, estão falando que o som tá baixo. Gente, pra mim tá tudo ok aqui. Se o som estiver baixo pra vocês, confirma aí. Deixa eu ver o que tá acontecendo aqui. Eu tô adicionando. Calma aí, gente. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Já lhe chega. A paz, pastor! Olha, Gabriel, tá falando. Ô, irmã, vitória é nossa. Tá me ouvindo aí? Bom, em nome de Jesus. Paz do Senhor, pastor, seja muito bem-vindo na live. É uma honra para nós receber o Senhor aqui, um homem de Deus, separado para um tempo difícil. Não tem medo do inferno. Amém. Né? Deus abençoe a vida do Senhor. Eu passo a palavra para o Senhor aí, deixa Deus te usar como sempre. Estou muito feliz de o Senhor ter aceitado o meu convite, viu? Amém. Quero glorificar a Deus pela vida da nossa irmã Indair Pires. Em primeiro lugar, agradecendo a Deus. Segundo, pela sua fidelidade conosco, sempre acompanhando as nossas transmissões. Toda a transmissão que a gente está fazendo, a missionária Indair Pires. Está gravando. Dando glória, comentando, falando alguma coisa, somando no campo da intercessão. Eu não poderia deixar de dar a minha contribuição e a minha participação nessa tarde, nessa sua transmissão, principalmente em dias
tão difíceis como esses que nós estamos vivendo. E, aliás, eu tenho sempre falado que desde 1500, desde a descoberta do Brasil, o Brasil nunca viveu uma fase tão decisiva na história do avivamento do planeta Terra como nesses dias. Então, eu estou observando, há uma grande mobilização por parte de pastores, influenciadores digitais, pessoas que pregam, missionários, pastores, em todas as partes do mundo, especificamente no Brasil, se mobilizando para trazer e levar até as pessoas que estão do outro lado, os internautas, um baldrame de conscientização acerca dos momentos que nós estamos vivendo atualmente, que é o momento decisivo, que é o momento político. Não tem como você hoje, nesses últimos dias, os últimos 30 dias, contextualizando, irmã, não tem como você pregar o evangelho sem você tocar nesse assunto, até porque esse assunto é o assunto que estrutura a solidificação da evangelização da base da igreja. Sem isso, não tem o que você fazer. Se você perguntar, por exemplo, pastor, qual que é seu partido político? Eu não tenho. Se você perguntar para mim qual que é a sua influência política, eu não tenho influência política, eu sou pregador do evangelho. Agora, veja bem, a pregação do evangelho só vai ter sucesso nas bases constitucionais. E quais são as bases constitucionais? As bases constitucionais é você pregar respeitando a Constituição de um país, e dentre a Constituição de um país está a pregação laica, que é a liberdade que você tem de expressão para pregar ou não pregar o evangelho do jeito que você quiser, né? Então, a título de introdução, essa é a minha participação. Não sei qual que é o seu conceito a respeito disso. Acredito que as pessoas que te ouvem, os seus seguidores, os internautas que estão ligados, e, aliás, eu quero convidar as pessoas que estão agora adentrando a nossa live, quero até ver com a minha esposa, entendeu? Se dá para compartilhar, porque, na verdade, o meu bem, já compartilhou? Então, compartilhando aí, para que as pessoas que acompanham a nossa transmissão através do nosso Facebook também possa compartilhar com a gente, possa participar e também fazer a sua pergunta para que possa incorporar ainda mais a nossa conversa, a oração e um pseudo-esclarecimento acerca dos momentos que nós estamos vivendo. Então, você fez a pergunta para mim, me deu toda a liberdade, mas antes, porém, eu gostaria de saber de você, como é que está a sua visão política, a sua visão de reino, e o que é que as pessoas que te cercam pensam a respeito desse momento e de que maneira estão lutando na tentativa de amenizar esse susto que o Brasil está vivendo nos últimos dias. Pastor, Lindair, eu tenho percebido durante esses 30 dias que não está uma coisa normal, tá anormal, né? Muitas escamas do olho de muita gente foi tirado, né? Deus está abrindo aí os olhos de muita gente, graças a Deus, mas tem muita gente tá assim, com os olhos tampados, com aquela cegueira, porque essa guerra não é contra A e contra B, sim, é contra principados das trevas, né? Eu vejo assim que nós estamos em campo de batalha muito, que não é só assim questão de um homem, de uma ideologia, de o que ele defende, é questão de principado mesmo, de luta para nós orarmos mais, para nós buscar, e era necessário esse tempo ser despertado, né? Era necessário. Igual lá no 1 Samuel 17:45, quando Davi chegou diante do Golias, o povo falou assim, com que ele vai lutar? Ele não tem nada. E o Davi falou assim, você vem comigo com espada e lança, mas eu vou com o nome de Jesus. Então, é necessário um cristão se posicionar no tempo que estamos vivendo hoje, né? O que o cristão tem que ir com as armaduras? Com as armaduras que o Senhor nos deu, não atacando ninguém, querendo briga, porque é isso que o inimigo quer. É indo com oração, jejum, orientando, porque tem aquelas Maria que vai com as outras, né? Não lê informação, não fala, né? Tipo assim, fulano eu vou com ele. Mas os princípios da Bíblia, né? E o que o Senhor nos ensina. Então, nós estamos falando, não é só uma guerra de homem,
de o que um defende, o que outro. Não é idolatria no homem, mas é a palavra do Senhor, que nós estamos indo de contra a palavra do Senhor. Então, nós temos que abrir, sim, o olho. Estamos aí na reta final, aí, uma semana, assim, decisiva. E é tempo de orar mesmo, é tempo de clamar ao Senhor, mas tudo isso é permissão do Senhor para o povo despertar, porque muito tempo a igreja tinha condições de orientar, que nós íamos passar por isso, mas muito foi passado a mão na cabeça e não foi orientado. Daí deparamos com a guerra, muitos estão fugindo, mas muitos estão se posicionando, né? Muitos estão se posicionando. Então é necessário a igreja do Senhor se posicionar. Não com briga, mas com oração e jejum e pedindo para o Senhor tirar essa cegueira espiritual, né? A título de complementação do seu raciocínio, irmã, como que eu vejo, por exemplo, toda essa situação? Se você perguntar para mim assim, pastor, o senhor é admirador do Bolsonaro, né? O senhor é fã do Bolsonaro, o senhor gosta do presidente, o senhor gosta do Bolsonaro? A minha resposta vai ser essa. Antes de gostar ou de admirar o estado lá do presidente, antes de tudo isso, primeiro, eu gosto de mim. É verdade. Primeira coisa, a minha decisão não é baseada sobre o presidente. A minha decisão está baseada sobre o que eu penso de mim, sobre o que eu quero para a minha vida. Entendeu? O que eu quero para a minha vida é em quem eu vou votar. Você quer ideologia de gênero? Não. Então não vote em quem quer. Entendeu? Você quer a liberação das drogas para que seu filho, seu neto, sua descendência, sua posteridade use drogas? Você quer? Não quero. Então, procure alguém que não quer isso. Entendeu? Você quer uma ditadura no Brasil? Você quer viver o que Cuba viveu, Venezuela viveu, o que a Nicarágua está vivendo, Cuba viveu? Você quer viver essa ditadura? Se almeja isso para a sua descendência, principalmente para a liberdade que se tem de pregar o evangelho nas ruas e nas praças e anunciar Jesus e ser adepto dos dons espirituais. Você quer isso para a sua vida? Isso eu quero. Tá, mas e a ditadura? A ditadura não quero. Então, ainda que você não, o adversário não seja tecnicamente um ditador assumido, quando você faz uma análise sociológica no campo político, quando você faz uma análise contextual das pessoas que cercam o ex-presidente Lula, você vai observar que todos os amigos do ex-presidente Lula e que soma e que tem algum tipo de influência sobre o mundo psicológico e emocional, inclusive a sua metodologia, a sua filosofia política governamental. Então, o que você observa? Que é natural que, além da Venezuela, de Cuba, do Chile, pertinho de nós aqui, né? O Chile, que está ali do outro lado, Paraguai e a Argentina, além de países latino-americanos que estão sendo ameaçados pela implantação de uma ditadura, está o Brasil, porque é o maior país latino-americano. É um dos países mais... O Brasil, irmã Lindaí, é encantador. Desculpa, irmã Lindaci. O Brasil é encantador. O Brasil é um país incrível. Eu já viajei para a Europa, já viajei para tantos outros países, e eu sei da delícia que é viver aqui no nosso Brasil. Então, veja bem, qualquer região do planeta gostaria de ter o Brasil como base de solidificação espiritual no campo do agronegócio, do empreendedorismo, no campo político, em todas as áreas. Agora, eu estava vendo agora há pouco ali uma palavra do pastor Marco Feliciano, meu amigo, uma mensagem dele de 2018, pregando em Camboriú, dos Gideões Missionários da Última Hora. E ele estava anunciando assim, ó, eu acredito, gente, que vai chegar uma hora. Eu também entreguei muitas revelações em 2010, 2009, profetizei. Já passamos por tanta luta no campo espiritual do Brasil, principalmente vendo esse agregar de roubalheira, de miséria e de feitiçaria plantada no mundo espiritual para deturpar a imagem de um evangelho de salvação nesse país, que a gente vem combatendo desde a década de 90. Eu estou falando de mim, que eu já tenho 29 anos que eu prego, já sou convertido há quase 30 anos. Então,
Então, desde a década de 90, você vem combatendo este anti-avivamento, essa perseguição contra o avivamento da igreja que nós queremos viver. Então, o que o Marco falou? Pastor Marco Feliciano. Vai chegar, isso em 2012, vai chegar uma época em que nós vamos ligar a Voz do Brasil, que na verdade, até em 2012, a tecnologia ainda era muito retrógrada no campo cibernético, nas mídias sociais. De 7, 8 anos para cá, que o negócio virou mesmo e foi uma benção. Mas 2012 ainda era o Messenger, era o Orkut, era aqueles negócios lá que, bom, era legal, para a época sim, mas comparando com hoje, era uma tecnologia já superada, entendeu? Tecnicamente falando. Então, o que ele dizia? Nós vamos ligar o nosso radinho na Voz do Brasil, hoje quase ninguém liga o rádio. E o locutor vai estar dizendo assim, com vocês, a palavra do excelentíssimo senhor presidente da República, servo do senhor. E o presidente vai saudar o Brasil dizendo, saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Em 2019, o Bolsonaro estava em Camboriú, após a sua eleição, e quando pegou a palavra disse, eu quero saudar todo o povo de Deus com a paz bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, irmã linda aí, qual é a guerra que nós estamos vivendo agora? É o diabo tentando arrancar das mãos da igreja o cetro de autoridade que vai produzir esse avivamento de milagres que nós esperamos. Eu não estou aqui pregando política. O pastor antes virou político? Muito pelo contrário. Eu sou defensor. Mas é necessário nessa época. Lógico. Entendeu? Nós somos uma voz apologética. Nós representamos o reino de Deus. Somos formadores de opiniões. Ou seja, aquilo que nós pregamos, as pessoas que admiram o nosso trabalho, vai querer viver em cima daquilo que nós pregamos. O pastor Anderson pregou isso. Nossa pastora Lindair Pires pregou isso. Que legal, eu acredito nela. Tem um trabalho bonito, uma mulher que tem índole, que tem caráter, tem personalidade. Então vale a pena ter essa pessoa como referência de vida cristã e sociológica em todos os aspectos. Então, nós somos combatentes do crime, do pecado, da ideologia de gênero, da desestruturação da família tradicional. Aliás, não é nem a questão da família tradicional, é a família que está registrada na canção de número 128 do livro dos Salmos. Entendeu? Tua esposa será como videira frutífera ao redor da casa, os teus filhos como plantas de oliveira ao redor da mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então, quem é o homem? O cabeça da casa, que tem uma adjuntora. Veja, por exemplo, a adjuntora do presidente Bolsonaro. Michele Bolsonaro, mulher cheia do Espírito Santo, que não está nem aí. Quando ela joga o salto para cima, ela sai no reteté, ela não quer nem saber se é a primeira dama, se não é. Ela sabe que diante de Deus, todos nós exercemos um papel de igualdade diante de Cristo. Então, olha, por exemplo, a adjuntora que o presidente Bolsonaro tem. Uma mulher íntegra, uma mulher fiel a Deus, fiel ao marido, fiel à família, e uma mulher que vive de manhã, de tarde e de noite, buscando estreitar de relacionamento com Jesus. Irmã, parece até que a gente está sonhando. E daqui a pouco acordar em ter um elenco de governantes desse país. Eu não falo só do presidente e a esposa dele, eu falo do elenco de ministros, homens cheios do Espírito Santo, como a mulher do Onyx Lorenzoni, por exemplo, que ele foi ministro, não me lembro agora de qual que era a pasta que ele exercia lá, mas ele foi um dos ministros e hoje está disputando o segundo turno das eleições para governador do estado do Rio Grande do Sul. A mulher do Onyx Lorenzoni profetiza, minha irmã. Pensa numa mulher... Uma equipe excelente. Ela teve aqui em Foz, mulher cheia da glória de Deus. A Damares, que pastora invadida pela glória de Deus. Uma mulher que se derrama diante do Espírito Santo. A vice-governadora do Distrito Federal, que ganhou, agora está viajando com a Michele pelo Brasil. Pensa numa mulher que entrega a revelação do trono. Vice-governadora do Distrito Federal. Chegou o tempo do Brasil. Satanás será destronado. Aleluia! Para a glória do Deus vivo, minha irmã. Para a glória do Deus vivo. Eu quero que você creia nisso. Grande abraço aí a Débora Barbosa, Ronaldo, que entrou aí, está dando... Tem bastante gente. Exatamente. Também a Mari Silva. Alô, Mari.
Grande abraço, Amanda, aqui de Foz do Iguaçu. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Tem várias pessoas que estão entrando aí, então vai compartilhando no seu grupo de mídias sociais para encorpar ainda mais. Então, irmã Lindaí, essa é, panoramicamente falando, a visão que eu tenho de reino de Deus. Então, veja bem, irmã, a Argentina está aqui. A Argentina está a 10 minutos de onde eu estou sentado. 10 minutos de carro e eu estou lá em Porto Iguaçu, na Argentina. Mais 10 minutos de carro, eu estou em Cidade do Leste, no Paraguai. Estamos aqui na fronteira mais movimentada das Américas e vemos, de fato, a guerra e a crise que está cercando esses países latinos que estão grudadinhos na gente aqui. A Argentina vive uma das maiores crises financeiras e políticas da sua história. E daqui a pouco, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer? Não, já está acontecendo. Argentinos que estão atravessando a ponte da amizade e pedindo asilo, exílio aqui no Brasil. E Foz do Iguaçu querendo vir para cá, como está acontecendo com Roraima, por exemplo, lá na região de Roraima, os venezuelanos que estão. O presidente Bolsonaro já regularizou a documentação de aproximadamente 500 mil pessoas da Venezuela que saíram fugidos de lá, corridos de lá, para não morrerem de fome. Estão sendo recebidos pelo presidente Bolsonaro, pela primeira-dama Michele Bolsonaro, por quê? Ela não está olhando apenas... Mas é da guerra, né, pastor? Vem muita gente da guerra para cá, né? Da Ucrânia. Exatamente. Estamos anos no Brasil. Aí o povo fala assim, agora eu vou falar rasgado para todo mundo entender. O povo fala assim, tá quebrado o Brasil, que esse homem não fez nada, morreu quanta gente por culpa dele. E se fosse o candidato de 9 dedos, ia comprar uma, né, para aplicar aí, ia saber se ia dar certo? Ia saber se ia ser bom? Porque ele não sabe administrar. E o povo, na pandemia, estava comprando iPhone. E se um cara desse pega uma pandemia, o que vai ser do Brasil? Né? Olha, eu fico pensando nisso. Para mim, tecnicamente falando para mim, a pandemia, para a igreja nossa aqui, foi melhor que o pós-pandemia. De tanto que nós somos bem cuidados pelo governo federal durante a pandemia. Durante a pandemia, irmã, ninguém passou fome em Foz do Iguaçu. Ninguém. Ninguém. Todo mundo comeu bem, não faltou remédio, todo mundo comeu. Agora, irmã, morreram milhões de pessoas ao redor do mundo. Entendeu? Agora, o povo queria que aqui no Brasil morresse o mesmo tanto de pessoas que morreram em Portugal, que é um país do tamanho de um estado do Brasil. Entendeu? Então, o presidente Bolsonaro é um homem profundamente prudente. Irmã, eu vou falar rasgado. O Bolsonaro é um Saul que deu certo. É um Saul que deu certo. O Saul dos tempos de Davi foi um Saul que não deu certo. Por quê? Ele teve a chance dele, foi cheio do Espírito Santo, foi chamado para ser presidente, para ser o primeiro rei de Israel. Ele foi muito bem assessorado. Ele tinha do lado dele o maior profeta que o cenário bíblico já viu, que era o profeta Samuel. Um homem que revelava o escondido e o oculto. Era um homem que tinha ligação direta com Deus. Era a voz dele que descia, subia, e a voz de Deus que descia, trazendo informações sobre o povo. Então, o Saul teve um elenco de grandes pessoas que o cercaram, e dentre elas o profeta Samuel. Então veja bem, só que no meio do aplauso, do sucesso, da glória, da celebração, no momento em que os holofotes do mundo inteiro, de todo o Médio Oriente, do Egito, de Roma, da Grécia, de todos aqueles países da Palestina que cercam a nação de Israel, ao invés dele tributar a honra e a glória a Deus e confiar em Deus, e esperar o tempo e o momento certo, ele se corrompeu. O que o Bolsonaro não fez. Entendeu? Olha que tem gente que está meio que idolatrando ele, né? Mas veja bem, mas o Bolsonaro é incrível. Ele sabe receber aplausos do povo. No momento em que o povo está lá gritando lá, mito, mito, mito. É errado o povo gritar mito? Não, muito pelo contrário. Por que o povo chama ele de mito? É uma manifestação de carinho, de respeito e de gratidão pelo presidente ter servido o povo durante esses 3 anos e meio de batalha espiritual, de guerra financeira, política e econômica. 2 anos de pandemia e mais esse quase meio ano de guerra entre a Rússia e a Ucrânia. E o Brasil,
exercendo sobrepujância, ou seja, o Brasil crescendo, ampliando no meio da guerra. Então, mito, eles estão tributando este nome ao mito, que não existe uma palavra mais forte para exercer a tamanha gratidão que o brasileiro tem pelo presidente Bolsonaro. Mas o Bolsonaro não é idiota. Por que ele não é idiota? Pergunta para mim, por que ele não é idiota? Por que ele não é idiota, doutor pastor? Fala aí para nós. Porque ele sabe que o dia que ele se tornar idiota, Deus derruba o trono dele. Por quê? Porque Deus não divide glória dele comigo e com ninguém. Aleluia! A glória que Deus quiser com mim. E acabou. Então, quando o povo grita mito, o que ele faz? Ele nem diz que não é, mas também não diz que é. Porque se ele falar eu sou mito, ele sabe que ele não é. E se ele falar eu não sou mito, ele vai roubar a oportunidade que as pessoas têm de exercer gratidão pelo que ele está fazendo. Então, quando o povo grita mito, o que o presidente faz? Ele levanta as mãos para os céus na hora e transfere para Deus a glória. Até porque ele tem uma mulher sábia, espiritual, que quando perceber que o marido está começando a ser glorificado pelo povo, ou, como você disse agora há pouco aí, idolatrado pelo povo, a mulher vai lá e diz assim, maridão, ei, olha para cá, por favor, olha para mim, ei, o trono não é teu não, o trono é de Deus, então baixa a bola, derrame-se diante de Deus. E ela mesma já falou isso, né? Porque a glória é do Pai Celestial, a glória é de Deus. Você pensa assim também, minha irmã? Penso. Ela mesma já chegou a falar isso em uma que eu vi uma live, não lembro de onde que eu vi, que ela falou assim, ó, você tá sentado nessa cadeira aí, mas o comandante, você sabe que você só tá emprestada, que não é sua. Ela mesma já falou. E ela já orou na cadeira do Bolsonaro, e ela não falou, essa cadeira não é tua, essa cadeira é do nosso Senhor Jesus. Ela chegou a falar isso. Então ela tá sendo uma verdadeira Esther nos dias de hoje, né? Olha, irmã, você está vendo que nem tudo é perfeito. A abajur caiu. Ó, gente, vocês estão vendo que nem tudo é perfeito, viu? Aí a minha adjuntora vai vir aqui agora para consertar, né? Arruma aí. Então, irmã, é exatamente isso e é assim que eu penso, tá bom? Essa é a razão pela qual o Brasil terá, minha esposa está dando um alô, viu? O Brasil terá, não é uma segunda chance. E, aliás, irmã, ô crente, olha para mim aqui, por favor. Cristão, você que me vê agora, você que vai ver esse vídeo editado ou cortado, não sei, ou na sua integridade, na sua totalidade, mas deixa eu só te falar uma coisa, irmã. São 70 milhões de evangélicos no Brasil. É muita gente. É muita gente. Mas é muita gente. É muita gente. 70 milhões de evangélicos no Brasil, se todos eles de fato amassem Jesus e honrassem a santa ceia que eles tomam, entendeu? O que recebi do Senhor, o que também vos ensinei, que na noite da traição, Jesus pegou o pão e disse, este é meu corpo, irmã. O pão não representava o corpo do Herodes, representava o corpo de Cristo, porque o Herodes não salvou ninguém, ele era um perseguidor de esquerda, ele era um político miserável, que era submisso à esquerda de Roma, na pessoa do imperador romano chamado César. E depois veio Domiciano, entendeu? E era pior do que César ainda. Era um ditador maligno dos tempos de Jesus e dos tempos de Paulo. Os dias foram difíceis. Mas foi comprado, né? Lógico. Foi comprado. Gente, essa historinha de picanha e alcatra, você não vai trabalhar não para você ver se você vai comer picanha e alcatra. Irmã, o povo precisa de picanha e alcatra, entendeu? Como resultado de, olha o que diz o texto, Salmo 128, versículo 2. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz será e te irá muito bem. Então veja bem, a dignidade do trabalho faz 3 coisas na sua vida. Primeiro, escuta aí, não vai faltar emprego. Segundo lugar, o seu salário vai ser satisfatório, porque você diz, do trabalho das tuas mãos comerás, feliz será. Ou seja, o que você ganha vai lhe trazer satisfação econômica para a estabilidade de manutenção da tua família. Feliz será e te irá muito bem. Programa de expansão. Meu filho, só come carne e picanha quem levanta de manhã e vai trabalhar.
Não importa se você é da roça, se você é pecuarista, se você é médico, advogado, lojista, se você é da construção civil, se você é servente pedreiro. É um direito que você tem de, no trabalho das suas mãos, tendo o serviço, tendo o trabalho, é natural que você vai viver aquilo que é de direito para a tua vida. Cuidar da família, trocar o teu carro, melhorar a tua casa, ter esporte e lazer, viajar de vez em quando, falar em línguas estranhas, chorar na presença do teu Deus, que é o mais importante. Então, veja bem, o Lula, picanha, gente, eu preguei em mais de 150 cidades do interior do Maranhão. Tá? Mais de 150 cidades do interior do Maranhão, e na capital São Luís, eu já preguei dezenas de vezes. Então, eu sei o que é o interior do Maranhão, que representa o coração dos nordestinos, gente. Eu era proibido de tocar no nome da família Sarney, dentro de igrejas como a Assembleia de Deus e outras denominações, que diziam assim, aqui você não pode falar, criticar político aqui do Nordeste, porque são eles que colocam cesta básica e vale gás na mesa. Então, veja bem, o Lula está querendo comprar o povo com picanha. Rapaz, Deus não quer te dar picanha, meu irmão. Deus quer te dar empresa. Deus não quer te dar churrasquinho. Deus quer te dar carro importado. Entendeu? Deus não quer te dar casa, minha casa, minha vida. Deus quer te dar casa com piscina. Deus quer abençoar a tua história. Deus quer tornar o teu filho médico, advogado, promotor de justiça, empresário, pecuarista, lojista, industrial. Deus quer mudar a história da tua casa. E você fica aí atrás de picanha, irmão. Atrás de picanha do Lula. Churrasquinho do Lula. Entendeu? Uma vez por mês, vamos lá no banco sacar o dinheirinho da picanha que o Lula mandou. Rapaz, você precisa levantar às 6 horas da manhã para gerenciar a tua empresa que Deus vai te dar, o CNPJ que você vai abrir, o MEI da tua pequena empresa. São essas as oportunidades que o governo, idealizado por Deus na pessoa do presidente Bolsonaro, está implantando no Brasil para melhorar a tua vida. Onde é que você estava no dia 2 de outubro que você não elegeu o presidente Bolsonaro, irmão? Para onde você foi? Você foi para o sítio comer galinha caipira? Para onde você foi? Ou você foi na urna votar em pessoas que cospem na cara da palavra, que cospem na existência do teu Deus? Traindo Jesus com seu voto, igual Judas Iscariotes entregou Jesus para os soldados de Herodes por moedas de prata. Para de vender sua dignidade, meu irmão. Para de vender, de negociar a tua entrada no céu. Você vai para o inferno desse jeito se você continuar assim. E vou dizer mais. Para aqueles que nos acompanham na transmissão e através da missionária Lindair Pires. Escuta essa. O Judas Iscariotes, se tivesse tido uma segunda oportunidade, porque na vida do Judas Iscariotes faltou uma Lindair. Faltou eu estando lá no momento em que o Judas Iscariotes estava tão desesperado, sem saber o que fazer, e dizer, e agora, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Aí não teve pessoas para orientar o Judas Iscariotes, ele foi lá, devolveu as moedas de prata, achando que o seu pecado estava sendo perdoado, deletado, mas não foi até a pessoa certa. O suicídio de Judas Iscariotes aconteceu porque, ao invés de pedir perdão para o Salvador, pediu perdão para pecadores. Tem muita gente se rendendo diante de homens nessas eleições, quando deveria se render diante de Deus. Esse é o seu problema, meu irmão. Você está pedindo perdão para a esquerda, quando deveria se sujeitar a um Deus que quer ver o mundo melhor. Essa é a grande verdade. Então, veja bem, o Judas não teve a oportunidade porque faltou orientadores. Se abre as mídias sociais agora, você vê pregadores do mundo inteiro, do Brasil inteiro. Gente, dia 30 está chegando, é 22, e bababá. Gente, pelo amor de Deus. E gente trazendo históricos de revelação, de profecia, e trazendo um catado panorâmico da história do Brasil, para ver se entra na cabeça desses crentes. Porque, veja bem, irmã, são 90 milhões, aliás, 90 milhões não, são 90% de cristãos no Brasil, entre católicos e evangélicos. Só evangélicos, aproximadamente 70 milhões. Entendeu? Não sei, 70 milhões. Em torno de 35% da população do Brasil hoje é de alguma igreja evangélica em algum lugar do Brasil. Essa é a grande verdade. Agora, Pastor, veja bem. Pode falar. Continuar.
Tem Então, pessoas que falam assim para mim, assim, então veja mas bem. você... Eu tô falando... Mas só para mim não perder meu raciocínio, deixa eu explicar, para não perder, senão depois não consigo voltar aqui. Então, veja bem, 46 milhões de votos o presidente teve. Nós somos 70 milhões de evangélicos. Vamos imaginar que 60% dos 70 milhões votou no presidente Bolsonaro. Vai dar em torno de 30 milhões de evangélicos. E mais 15 milhões de católicos que votou no presidente, que talvez até mais. A pergunta que fica, o ponto de interrogação, que fica cravado na mente de Deus e na mente das lideranças evangélicas do Brasil, é o seguinte: aonde é que esses 40 milhões de evangélicos estavam no dia 2 de outubro, que não elegeu o homem de Deus? Então, que caia sobre os seus ombros agora um peso de arrependimento tão grande, tão profundo, a ponto de você consertar o erro que você cometeu agora, no dia 30 de outubro. Judas Iscariotes não teve a oportunidade, não teve uma segunda chance de consertar o que fez de errado. E quando tentou consertar, procurou pessoas erradas. Então, o que você vai fazer dia 30 de outubro agora? Vai pegar o seu voto, irmão. Você que é crente, que é batizado nas águas, que toma a ceia do Senhor e vai lá votar no homem de Deus. Porque o homem de Deus está olhando para a Bíblia para governar o Brasil. Não é olhando para o livro de Orixá, do candomblé, da magia negra. Não, não, não. Ele não está olhando para a astrologia para saber o que o horóscopo do Zodíaco está fazendo, pensando sobre a decisão do Brasil. Não querendo saber sobre a Lua. Deixa eu ver o que a Lua, os astros estão pensando sobre o Brasil. Rapaz, você vai andar atrás de astros, quando na verdade você tem o Criador de todos os astros. Por que eu quero olhar para uma estrela se eu posso olhar para Deus? Por que eu quero olhar para um planeta se eu posso olhar para Deus, Criador dos planetas? Estude mais sobre o teu Deus, o teu Senhor e o teu Criador. Então, meu irmão, dia 30 de outubro, não cometa um crime contra Deus, porque lá na frente você vai chorar amargamente. Então, dia 30, você vai lá e conserta o erro que você cometeu no dia 2 de outubro. Amém. Que palavra maravilhosa. Pastor, e eu olho para o semblante e você vê que o Bolsonaro, ele tem o Brasil, ele ama mesmo a pátria, né? Ele ama, vem muito tempo que ele vem lutando. Você olha para ele, a expressão dele está cansado. Ele está sendo carregado no colo de Jesus, porque ele não aguenta. Ele fala, povo, desperta, se você cara entrar aí, ele não sabe governar. Ele mesmo fala, porque ele sabe como ele entrou ali e ele sabe como que está ficando, né? Perfeitamente. Você sabe o que está faltando, irmã? Meu bem, você pode trazer uma aguinha para mim, por gentileza, por favor? Para dar uma molhada aqui nas minhas cordas vocais, por gentileza. Ó, a irmã está tomando água lá. Traz uma água aí, varoa. Traz. Ó, então só para complementar, irmã, deixa eu dizer para você uma coisa. O que está faltando hoje? Você falou agora há pouco que o presidente está o quê? Eu vejo ele assim, que ele ama a pátria, mas ele está assim, lutando tanto que ele chega a estar esgotado e o povo não está percebendo isso. Ele está cansado, ele está estressado, ele está sem força de guerrear e de caminhar. Mas o Senhor vai carregando, né? Por causa da intercessão. Deixa eu dizer para você o que aconteceu. Essa história que você está falando se parece muito com Davi. Quando Davi venceu Golias, você até citou aí agora há pouco, você leu um texto na... não sei. Já estamos no ar há quanto tempo, irmã? Meia hora, 40 minutos? Meia hora, né? 35 minutos. 35 minutos. Então deixa eu dizer para você uma coisa. Quando Davi venceu Golias, Davi estava forte. A mente dele estava completamente leve. Entendeu? A relação dele era apenas com ovelhas, urso, leão. Não tinha ser humano na cabeça dele. Zum, 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 zum. Na direita, na esquerda. Não. Davi estava bem. Na melhor fase da sua vida. Na melhor fase da sua vida. Chegou lá, viu a situação, a humilhação do exército. Chegou diante do rei, pediu autorização para poder vencer o gigante. Entrou na guerra e o que é que ele fez? Venceu. Certo, irmã?
Venceu ou não venceu? Venceu? Opa! Bolsonaro, Não foi só uma, não, foi várias. o Bolsonaro, só para você entender, o Bolsonaro, 2018, era apenas um deputado lá do cantinho dele, nem de direita, nem de esquerda, ou quem sabe mais de direita, centro para direita, de um partido sem influência política no Brasil, a ponto de ser chamado de um deputado do baixo clero. Ou seja, sem relação. Ele não tinha turma. Sabe aquele aluno de escola que só vive desenturmado? Era ele. Uhum. Entendeu? Por quê? Porque pensava diferente de todo mundo. Então, o fato dele pensar diferente de todo mundo, e o pensamento dele era um pensamento que, apesar de ser um pensamento de loucura, porque ele imaginava que aquilo que poderia ser intransformável poderia um dia ser transformado, esse era o pensamento de Davi. E também foi o pensamento de Saul. O Bolsonaro estava lá, cuidando das ovelhinhas dele, sem ninguém dar bola. E aí ele teve a oportunidade de vencer um gigante em 2018, chamado Haddad. Porque o criador desse gigante estava preso em Curitiba. Então o gigante maior estava preso em Curitiba. E deixou um gigante no estado de São Paulo, chamado Fernando Haddad. E esse Fernando Haddad poderia ser chamado também de Golias dos tempos de Bolsonaro. O Golias. Aí o Bolsonaro foi lá e derrotou o Golias. Derrotou o Haddad em São Paulo e tornou-se presidente do Brasil. Foi um ano de vitória, 2019, início de 2020, fevereiro, março, pandemia no planeta Terra, e o Brasil perdeu milhares de pessoas, e o Brasil, entre aspas, parou por aproximadamente 2 anos no campo político. Todas as economias que foram gerenciadas e administradas, tiradas dali, colocadas aqui, pelo maior ministro da economia que o mundo já viu. E ele tem nome, Paulo Guedes. Um dos maiores economistas que o Brasil já teve, respeitado na Europa e nos Estados Unidos. Só para você ter uma ideia. O cara é doutor em economia. O cara é o rei da pedra fina no campo da economia. Gerenciou bacana e fez com que o governo do Bolsonaro triunfasse de forma sólida e eficaz durante os 2 anos da pandemia da Covid-19. Certo, irmã? Ok. Entrou 2021, 2022, agora 2022, eleição. Eleição. E o Bolsonaro, eleição. E agora, você diz que o Bolsonaro está cansado. Você disse que o Bolsonaro segurou. Nayara. As pálpebras do Bolsonaro caíram, a orelha do Bolsonaro abriu, o cabelo do Bolsonaro está branqueando, e o Bolsonaro está cansado. Mas é um matador de gigantes. É um destruidor de gigantes. É um selecionado por Deus. Foi nesse... Então, irmã, me estou dizendo lá, dando orientação aqui na live. Então, veja bem, o que aconteceu? Não foi só esse gigante que Davi teve que pelejar. Você vai ver nos próximos capítulos que os gigantes sempre voltam. Volta. Os gigantes sempre voltam. E são os gigantes do mesmo time. Diz assim, perdemos para esse rei na batalha passada e agora nós estamos retornando para um novo duelo, um novo arrevanche. Agora vai ser para arregaçar. Aí eles voltam mais treinados, mais organizados, belicamente mais preparados. E aí o que aconteceu? Não só veio, entendeu? A alma do gigante adormecido que perdeu para criticar, que é o Fernando Haddad, como sai o rei de todos os gigantes, chamado Luiz Inácio Lula da Silva. Ele sai do presídio e vem concorrer à eleição de 2022. Agora, a luta contra esse gigante é bem maior do que o Golias que foi vencido lá atrás. Tanto que
Davi partiu para cima desse novo gigante, que era filho de um pessoal lá, que eu não me lembro o nome agora, depois eu passo a informação, mas eram homens fortíssimos. Os gigantes que retornaram para pelejar com Davi depois, botava Golias no bolso, minha irmã, de tão grandes que eles eram. Homens tecnicamente invencíveis. Partiram para cima de Davi, Davi partiu para cima dele com o exército, tá? E chegou o momento em que Davi olhou para trás e disse: gente, cansei. Estou cansado. Davi, no meio da batalha, sentiu fadiga, pressão subiu, deu falta de ar, deu tontura, sentiu vontade de deitar no chão. E quando Davi desfalece no campo de batalha, nesse segundo duelo, ele tinha homens de confiança. E dentre eles, um chamado Abissai. Abissai ou Abissai, de acordo com uma tradução do hebraico original, quando ele observa que o rei dele, o presidente da república dele, cansou, ele salta na frente do rei Davi, coloca ele para trás e diz assim: ei, agora não é mais contigo, agora é comigo. E a Bíblia diz que Abissai, servo do rei Davi, Abissai, que servia o presidente de Israel, que era Davi, vence o gigante. Pastor, onde é que o senhor quer chegar? Gente, o Bolsonaro cansou, mas nós não. Não. Por isso a importância do nosso posicionamento. Lógico, irmã. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos aí na qualidade de Abissais de Deus. E vamos vencer essa guerra pelo presidente. Entendeu, minha irmã? Deus vai levantar milhões e milhões, pelo menos 75 milhões de Abissais, dia 30, para eleger o presidente Bolsonaro, que nesses dias tipifica a nobreza e o caráter do maior rei de Israel, chamado Davi. Olha para mim aqui, Abissai, por favor, olha para mim. Ei, Abissai, você foi treinado pelo rei, você foi sustentado pelo rei. Ei, irmão, você foi sustentado pelo pelo auxílio emergencial. Você foi sustentado pela vacina. Tinha fazendeiros aqui no meio da pandemia querendo ir para os Estados Unidos para pagar até R$1 milhão em uma vacina. Por quanto você comprou a sua? Quanto você pagou na sua vacina, irmão? Você não pagou nada. Nada. Não custou um centavo para você as 3, 4 doses da vacina que você tomou, rapaz. Você ir lá e votar contra alguém que providenciou meios para você não morrer é trair o teu Deus. Seja grato, meu irmão. Eu não estou nem falando aqui com gente daí que não quer saber do presidente, do candomblé, da magia negra, entendeu? O movimento LGBT. Eu não estou nem falando deles. Apesar de que existem muitos homossexuais, minha irmã, que defendem o presidente. Existem muitas pessoas que não são ativistas gays, que defendem o presidente, que sabem que o presidente, entendeu, é a única esperança para o Brasil no futuro. Então, irmão, você vai trair o teu Deus. E a gratidão e o esforço do teu presidente, como disse a pastora Linda Pires agora há pouco aí. Pastor, você viu como ele está cansado, desfigurado, e não poderia ser diferente. Porque essa guerra não é do Bolsonaro, essa guerra é da igreja. Tanto que o tema da live... Não é guerra de Bolsonaro, de PL, de PL. É guerra entre o bem e o mal, a igreja e o inferno. Quando eu estou falando igreja, eu estou falando só Deus de amor, Assembleia de Deus quadrangular, mundial, universal. Eu estou falando do catolicismo romano também, que são cristãos, e aliás, quantos católicos e até padres que estão traindo o Deus que eles adoram. Que vergonha para muitos padres e pastores. Eu tenho amigos formados em teologia votando na esquerda. Que vergonha, que decepção de ter vocês como meus amigos. Traidores do evangelho. Não é nem traidores da pátria, traidores do evangelho. Que vergonha isso, gente. Tá? Eu já votei no PT.
Você conhece a história do PT? Você conhece a história do presidente Lula? Você tem que conhecer pelo menos um panorâmico da história do presidente Lula. O Lula perdeu para o Collor, depois ele perdeu para o Fernando Henrique Cardoso, e aí venceu José Serra. Aí teve 8 anos de mandato, colocou a Lula, colocou a Dilma, depois a Dilma foi impeachmentada no meio do governo dela, entrou o Temer, que depois foi reeleito. Gente, foram 16 anos de PT mandando no Brasil, ditando cartas e regras no Brasil. Chegou a nossa hora. Nós não precisamos do que mais de 15 anos e 20 anos para fazer com que o Brasil assuma a liderança do melhor país do mundo nos últimos 15 anos, como país de primeiro mundo, que será invejado até pelos Estados Unidos da América. Glória a Deus, aleluia. Todos os sentidos, na biodiversidade, no clima, na agricultura, no agronegócio e principalmente no espiritual, porque nós seremos os transmissores do maior avivamento que o mundo já viu e vai depender, gente, é um divisor de águas. É um divisor de águas. Então, deixa eu só dizer uma coisa para você. Grande abraço aí a Débora Gobete. Deus te abençoe, minha filha. Obrigado por estar participando aí da nossa transmissão, né? Eu não sei o que aconteceu, mas travou lá no número de pessoas que visualizaram e não foi mais. Está travado. Mas eu acredito que deve ter muita gente aí assistindo a gente agora e vendo a nossa transmissão. Mas, irmã, eu acho que nós já falamos o necessário. Entendeu? A grande abraço aí, a irmã Solange Zanini, nossa ovelha, obreira nossa aqui na igreja. Deus possa te abençoar, minha irmã. Então, Lindaí, só para finalizar, tá? Só para finalizar, eu gostaria que você complementasse em cima de tudo aquilo que nós verbalizamos e falamos aqui como fonte absoluta de verdades, tá? Muita mentira, muita mentira. Quanta mentira. Gente, eu sou Anderson Marcelino, não sou político, eu nunca tive partido político, eu não trago políticos para o altar da nossa igreja. Não. Eu sou muito bem definido em relação a isso. Agora, eu não posso deixar de me posicionar, entendeu? E ser espiritual na minha fala. Eu não estou sendo técnico, eu estou sendo espiritual na minha fala. E eu não posso deixar de expor a minha opinião, entendeu? E a minha opinião não é só a minha opinião. Deveria ser a opinião de milhares ou de milhões de brasileiros evangélicos dessa nação. Eu estou falando como pastor, não estou falando aqui para católico. Mas eu sei que existem muitos católicos que estão do outro lado dizendo, puxa vida, esse pastor é uma benção. Puxa vida, esse pastor é verdadeiro. Ele é taxativo naquilo que ele fala. Olha, bom seria, irmã Lindaí Pires, que pelo menos tivesse aí 300 mil pessoas vendo a nossa transmissão agora, vendo a nossa live agora, para fortalecer ainda mais o conteúdo de argumentos, para trazer esclarecimento à mente dessas pessoas que estão tão ludibriadas pelo churrasco do ex-presidente Lula, que na verdade para mim não passa de uma piada. A pior piada que eu já vi na minha vida é essa aí. Balela do inimigo, né? Balela. É a palavra correta, né? O inimigo trabalhando na mente das pessoas, né? Mas eu creio que o Senhor vai fazer uma grande virada, porque o Brasil é do Senhor Jesus. Amém. O Brasil é separado para uma nação, né? Para um povo adorador que busca, porque o Brasil tem muitos missionários, muitos profetas do Senhor, um povo aí que, né, não tem medo de guerra. Eu falo que o cristão que se posiciona contra, ele não é cristão. Ele é agente do diabo, né? Ele é agente do diabo, deve ser um filho de Barrabás, né, sobrinho, né? E nós temos que se posicionar. Temos que se posicionar diante do que nós estamos vivendo, porque é uma decisão decisiva. Agora tem um detalhe, viu, irmã? Tem um detalhe. Quando você força uma pessoa a votar, aí não é democracia. Aí já é ditadura. Então, veja bem. A nossa orientação, por mais agressiva que ela seja, a nossa opinião não pode se tornar lei. E sim livre-arbítrio. Ou seja você crente ou não crente, profeta ou não profeta, você tem o direito de votar em quem você quiser. Em quem você quiser.
Porém, você precisa responder entre os erros e acertos da sua decisão. Isso é democracia. Agora, nós falamos rasgado aqui, né, irmã? Né? Rasgamos o tecido, rasgamos o jeans do meio. Por quê? Porque é o que eu penso. E eu falo com fé, baseado naquilo que eu penso. Tá? Então, serva de Deus, eu estou muito feliz por estar participando aqui da sua transmissão, da sua live. Né? Então, o meu pensamento democrático é esse. Venezuelano, o pessoal da Venezuela estão fugindo de lá para o Brasil e outros países porque não fugiram da ideologia e das promessas políticas de Hugo Chávez. Se tivessem fugido das ideias lá, não precisava fugir da Venezuela. Irmã, a Venezuela já foi o país mais rico da América Latina. É o maior produtor de petróleo da América do Sul. E talvez um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Entendeu? Porém, gerenciado pela ditadura de Hugo Chávez. Olha Cuba, Fidel Castro, mesma coisa. Fidel Castro também ofereceu picanha, saladinha de alface, Coca-Cola na mesa para a moçada que votasse. E chamou tudo aquilo de democracia. Chamou aquilo de democracia abertamente. O Daniel Ortega, da Nicarágua, fez o mesmo discurso político. Picanha, carneiro na mesa, vida melhor, vida boa, entendeu? Água para todo mundo, luz de graça para todo mundo, entendeu? Plantou na mente do coitado, do trabalhador, irmã, um conto de fadas, uma ideia do cinema de Hollywood, numa distribuição Fox Filmes do Brasil. Parece que estava até vendo uma produção do cinema. Entendeu? Parecia que era uma produção do cinema. O mesmo discurso do presidente Lula. O povo agora está saindo da Nicarágua, está indo para a Argentina, mas chegou lá, a Argentina está quebrado, está vindo para o Paraguai. Chega no Paraguai, o Paraguai está passando crise política, não vai ter outro lugar para ir a não ser para o Brasil. Vai para os Estados Unidos? É bem capaz que Joe Biden vai querer o povo da Nicarágua lá. Conta outra história, mas não vai mesmo, irmão. Entendeu? Mas nós queremos, o presidente quer, a Michelle quer. Por quê? Porque a Michelle quer venezuelanos salvos, com pecados perdoados e nomes escritos no livro da vida. Então a política do Bolsonaro não é apenas uma política brasileira, é a política da evangelização, de ganhar almas para Jesus. E o Brasil é o maior produtor de cereal. Sustenta, entendeu, aproximadamente 9% da população do planeta inteira, só com o nosso cereal. E pode mudar e ampliar ainda mais essa área de terra no campo do agronegócio. Então, irmão, para que você não fuja do Brasil, para terminar, eu vou terminar com essa frase. Para que você não fuja do Brasil, como os venezuelanos estão fugindo da Nicarágua, os da Venezuela, aliás, os da Venezuela estão fugindo da Venezuela, os habitantes da Nicarágua estão fugindo da Nicarágua, os moradores de Cuba fugindo de Cuba. Para que não aconteça o mesmo com você, fuja do PT e você não vai precisar fugir do Brasil. Amém. Pastor, para encerrar, eu queria que o senhor fizesse uma oração. Sim. E daí? Só a título de compreensão, você mora em que cidade, minha filha? Piabiru, perto de Campo Mourão. Você mora em Piabiru. Piabiru é a próxima cidade depois de Campo Mourão. Isso. Uhum. Legal. Que legal. É que o senhor sempre me vê na Juranda. Quando o senhor está lá, às vezes, porque minha família mora lá. Que legal, que legal. Passei em Juranda, antes de ontem passei em Juranda. Estive lá, jantando lá com os meus amigos lá, o Gragel, o pessoal lá. Foi uma benção. Amém. Que maravilha. Mas o senhor foi o meu pastor, gente. Ele profetizou na minha vida, eu tinha 16 anos. Meu Deus, irmã. 16 anos, numa tenda na Arveira, tá? Esse pastor que está na live fazendo comigo hoje. Então, eu sei de onde eu vim, mas eu sei de onde Deus me colocou. Né? Gente, então, só para lembrar que a Herveira
é um pequeno distrito, pequenininho da cidade de Campina da Lagoa, e nós armamos uma tenda e fizemos um trabalho de evangelismo lá, irmã. E aos 16 anos, isso há 22 anos atrás, 22 anos atrás. Faz tempo, hein? É. Então, como é que foi, irmã? Cortou, pastor. Há 22 anos atrás, você estava nessa tenda, mocinha, adolescente, e como é que foi que o Espírito Santo lhe abordou lá? Foi assim uma coisa que não tem explicação. Com essa voz de trovão aí, o senhor me chamou na frente e falou assim, tá vendo essa daqui? Essa vai evangelizar. E aí o senhor começou a falar muito, eu não lembro muito bem, mas eu lembro que uma da primeira profecia que eu recebi foi da boca do senhor, que eu ia ser uma evangelista, que eu não ia ter medo de falar. Aleluia, minha irmã. Que o senhor ia me levantar em tempos difíceis, não em tempos de normais. Eita. E é o que está acontecendo hoje. Uma das profecias que há um tempo atrás, né, faz quantos anos isso? Nem sei, eu tinha uns 16, 17 anos. Eu estive pastoreando a igreja de Campina da Lagoa no ano de 2021. Então fazem exatamente 21 anos. 21 anos, gente. Ele profetizou na minha vida e quando o Senhor me chamou, eu nem sabia por onde eu começar. Nem tem noção. Talvez a gente ache assim, esse daí talvez eu podia ser um filho do Billy Graham, aí quando passasse, nossa, essa daí, filha do Billy Graham, olha, vem cá, filho, vamos estudar a Bíblia, que você vai ser um missionário. Gente, Deus pega a pessoa mais improvável para fazer, sabe por quê? A glória dele não é nossa, né? Então, foi isso, foi muitos, pastor, foi muitos aprendizagens, foi muito bom, foi um pastor assim que levantou o povo mesmo e não tinha medo do inferno, não. Botava para correr mesmo. Não tinha, não. Foi naquele ano, lá numa cidade pequena como aquela, nós batizamos 188 pessoas, recebemos ao todo lá. Foi maravilhoso. Foi muito grande o trabalho. Para uma cidade de 15 mil habitantes, foi uma grande bênção de Deus. Mas olha, Lindaíra, eu fico muito feliz. E você não tem noção do tamanho da honra que eu sinto no meu coração, porque é exatamente isso que Deus mandou a gente fazer. Fazer discípulos em todas as nações. E quando eu olho, por exemplo, para você, eu vejo em você fruto do nosso ministério, do nosso trabalho, e você falando aí com toda essa desenvoltura, com toda essa liberdade, com muita informação, com muito conhecimento, muita maturidade. Eu fico muito feliz por isso. Porque eu sei que através do nosso trabalho, Deus levantou tanta gente e dentre elas levantou você que está aí testemunhando, né? E a Lourdes Biasi, Horácio, está dizendo glória a Deus. Eu fico muito feliz por isso. Uma intercessora de plantão aí. Glória a Deus, glória a Deus. Pastor, mas vamos levantar um clamor pelo Brasil? Vamos. Né? Vamos levantar um clamor onde você estiver aí na sua casa. Para agora, gente. Ora pelo seu Brasil. Você mora aqui. Então, aqui, né, a paz vem reinar, a liberdade, né, que vem, que nós podemos falar. Nós estamos falando de política hoje porque nós queremos falar de Jesus. Nossos filhos podem falar de Jesus. Não queremos essa churrasquinha. Nós vamos ter que trabalhar, gente. Independente quem for, vai ter que trabalhar. E se você botar nos 9 dedos, você vai ter que repartir até o seu quintal. Né? Até as suas coisas. Então, vamos para frente, vem quem quer, fica quem aguenta. E só quem é discípulo de Jesus, que não nega a palavra de Jesus, que vai continuar pelejando, lutando, guerreando contra a potestade, porque essa guerra não é questão de Bolsonaro, questão de Lula, é contra a potestade do inferno que está se levantando no Brasil. E nós, como servos, embaixador da palavra, estamos falando para as pessoas, orientando a mente das pessoas, né? O voto é individual, cada um vota, ninguém quiser, mas a tua consciência, o peso, como o pastor falou aí, vai cair sobre você. Eu não quero pagar o preço, porque eu não me posicionei, não busquei ao Senhor. Então é tempo de ir para cima mesmo, e a decisão no domingo, gente, em nome de Jesus, vai lá, vota lá no seu candidato, em nome de Jesus, mas põe a mão na consciência, pede para o Senhor te direcionar
na urna e ora naquela urna também. Fala, Senhor, aqui em nome de Jesus, Satanás não vai pôr o dedo aqui não, né? Que seja eleito aí, em nome de Jesus. Nós estamos torcendo para Jair Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro, né? Um homem separado por Deus, escolhido por Deus, né? Nós estamos aqui, nós somos como o pastor falou, como o homem, como que é o nome do homem que eu esqueci na Bíblia? Absail, nós somos intercessor, nós estamos aqui para lutar contra a potestade. A importância do cristão em meio à guerra é oração, é jejum, que nós vamos vencer essa batalha. Amém, pastor? O senhor pode orar aí? Então, gente, nós vamos orar. A sua luta não é contra homens e mulheres, a sua luta é contra principados e potestades. Foi o que Paulo viu quando entrou na cidade de Éfeso. Paulo viu demônios, Paulo viu Satanás reinando, entronizado no meio dos habitantes daquela cidade, entendeu? Com morte, com feitiçaria, com orgias e todo tipo de coisa ruim das profundezas do abismo do inferno. Paulo viu. Quando ele volta para Jerusalém, ele escreve a carta aos irmãos de Éfeso para orientar acerca do perigo que eles estavam vivendo. Então, gente, se porventura você chegar na urna e votar na oposição da igreja, é importante você se lembrar que a sua orientação não foi orientação de Deus, foi orientação de homens. Tá? Porque o Espírito Santo não vai levantar você para votar contra ele. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. E, aliás, irmão, um abraço todo especial antes da nossa oração. Eu vi muitas pessoas de Juranda aí acompanhando a nossa transmissão, viu? Pessoal do Baratão de Juranda entrando agora há pouco. Grande abraço a todo o povo de Juranda. Juranda é uma cidade também que ama o governo do Brasil e tem lutado pelo governo Bolsonaro. Eu sou grato a Deus pela vida de todos os irmãos de Juranda que abraçaram aí o nosso ministério. Todas as vezes que a gente vai lá, a gente consegue reunir aí um grande número de pessoas que vão lá para poder ouvir e participar dos nossos cultos e pregações. Então, graças a Deus pela vida dos nossos irmãos de Juranda, pessoal da tornearia regional, pessoal da farmácia na pessoa do pastor Miguel. Um abraço a todo mundo aí, a Carla do salão. Deus possa abençoar grandemente a vida de vocês. A Lutz também está dizendo, pastor, Deus abençoe. Obrigado, Lutz, pelo carinho. Agora, gente, é o seguinte, você precisa de uma bênção, você tem clamado, tua família, teu casamento, tua história, teu lar, o que você precisa receber? Tem um hino antigo aí que diz, conta para Jesus onde é a tua dor, ele é o remédio, confia no Senhor. Então é uma questão de fé. Você crê e acredita e o milagre poderá acontecer na sua vida. Se porventura existem aí algumas sequelas da Covid-19, falta de ar, dor nas costas, dor de cabeça, perdeu a audição, perdeu a visão, cansaço, o coração acelera, passou a ter problemas cardíacos, intestino não funciona direito, pulmão não está legal, perdeu a voz, muitas pessoas perderam o olfato e tal. Eu quero orar por você, quero profetizar na tua vida as bênçãos de Deus na tarde desse dia. Juntamente com a irmã Lindair Pires, nós vamos estar confirmando tua bênção, confirmando o teu milagre, acreditando que dias melhores estão por vir. Em o nome de Jesus, ore comigo agora na tua casa. Deus Todo-Poderoso, debaixo da tua presença, debaixo da tua palavra, nós estamos aqui sustentados por ela, como princípio de verdade e revelação para esta geração. Uma geração má e incrédula, que muitas vezes tem os seus pecados financiados pela tecnologia cibernética, Senhor. A tecnologia das mídias sociais. Senhor, que a tua misericórdia possa se alastrar sobre nós, trazendo um tempo de milagres e vitórias para todos os nossos familiares, Senhor. Em nome de Jesus. As enfermidades alojadas nos corpos decorrente das sequelas deixadas pela Covid-19, nós expulsamos agora da planta dos pés ao alto da cabeça, aonde houver alguém dizendo, Deus, é possível o Senhor, em nome da tua misericórdia, me alcançar. Eu estou aqui orando, dizendo, Satanás, você perdeu.
Pega toda a tua miséria, pega a tua angústia, tua morte, tua falência, tua crise financeira familiar, tua crise no casamento e sai agora desta casa. Em o nome de Jesus de Nazaré, está determinado um tempo de bênçãos e vitórias. E a nossa bênção irá se oficializar. Eu creio que o sinal da grande vitória da tua igreja dar-se-á como a vitória do nosso presidente dia 30. E o Senhor vai usar milhões de abissais por todo o Brasil e o mundo que estarão juntos, hermanados em uma corrente de fé para votarmos no maior avivamento que o mundo verá e que sairá do Brasil. Eu oro em nome de Jesus. A vitória é nossa. Glória a Deus. Amém. Pastor, muito obrigada. Levanta sua mão direita para o céu aí. Deus está colocando algo forte na tua mão. Deus manda dizer assim: prepare-se, porque é apenas o começo da grande obra que eu tenho na tua história. Muitos até hoje não acreditam. Muitos até hoje duvidam. E existem até aqueles que programam retaliação contra a tua vida para impedir que você vá adiante. Mas o Senhor manda dizer assim: ai de quem cruzar a tua vocação e a tua história ministerial, terá que responder diante de mim, diz o Senhor teu Deus. E Deus diz mais ainda: prepare-se, leia muito, informe-se muito, ore e consagre muito, porque será muito grande a tua jornada. E eu, o Senhor Deus, abençoo a tua casa e faço aliança. Eu quebro laços, porque eu sou o Senhor que falo. A vitória é nossa. Amém, Jesus. Ai, gente, olha, como que a gente termina uma live dessa, né? Obrigada, pastor. Mais uma vez profetizando sobre a minha vida. Que Deus derrame chuva de bênção sobre a vida do Senhor, né? Faltam palavras para descrever o meu amor por Jesus, mas falta palavras de gratidão por ter sido o meu pastor, o meu orientador. E hoje eu estou aqui escolhido pelo Pai, mas discipulado pelo Senhor. Amém? Eu fico feliz por tão pequena participação na tua vida, mas com muito orgulho no meu coração e com muito contentamento por saber que ao longo de todos esses anos Deus tem levantado pastores e pastoras e missionários e empresários como fruto do nosso ministério pelo Brasil. Grato a Deus pela sua vida, irmã Lidaí, e a partir de agora cresce muito mais a minha admiração por você e que de fato você continue com o cetro da justiça e da revelação na mão, usando isso com muita eficácia para destronar Satanás e seus anjos. Quero glorificar a Deus pelos seguidores do teu ministério, pelas pessoas que lhe acompanham nas mídias sociais. Muito obrigado pelo carinho da audiência e por ter permitido que o pastor Anderson adentre aí ao seu lar e à sua casa com essa participação. Tá? Beijo no coração de todos os internautas de todo o Brasil e eu amo vocês com muito orgulho no coração. A vitória é nossa. Beijo, Brasil! Amém. Obrigada, pastor. Amém.